Nós somos alunas do terceiro Agro A, curso de Agroecologia, Campus Maragogi. Nós vamos falar hoje sobre relação solo-água, evapotranspiração e a irrigação nas plantas. Bom, o que vamos falar hoje diz respeito à matéria técnica de irrigação e drenagem, ministrado pelo professor Alexandre. Me chamo Eulália Silva Lins. Me chamo Maris Estela. Nós vamos explicar melhor mais adiante. Irrigação, relação entre solo e água. Antes de entendermos conceitos mais complexos, temos que entender que todas as plantas absorvem água e nutrientes do solo. O solo é um sistema composto por uma parte sólida e uma parte porosa. A parte sólida é formada por minerais que se agrupam, constituindo os agregados. No interior dos poros existem ar e água. Após a chuva ou a irrigação, parte da água fica retida nos poros para ser posteriormente utilizada pelas plantas. Por isso, para que elas se desenvolvam bem, é necessário haver no solo, além dos nutrientes, água e ar em quantidades adequadas. A quantidade de ar presente no solo está inversamente relacionada com a quantidade de água existente nele, pois tanto a água quanto o ar ficam no espaço poroso do solo. Desta forma, quanto mais água existir nos poros, menor será a quantidade de ar. Agora que os conceitos básicos já foram explicados, podemos partir para a capacidade de campo, que corresponde à umidade do solo em que as plantas encontram condições mais favoráveis de água e ar para se desenvolverem. Mas as plantas se encontram em um processo contínuo de absorção de água e nutrientes. Sendo assim, para manter o solo sempre com umidade na capacidade de campo, seria necessário irrigar com alta frequência, praticamente todos os dias, exceto em ocasiões de chuva. No entanto, esta é uma prática que aumenta os custos de implementação e de uma operação e manutenção do sistema de irrigação. A retenção de água nos solos está inversamente relacionada com os diâmetros de seus poros. Por isso, os solos argilosos retêm mais água que os solos arenosos, pois apresentam maior volume de poros de menor diâmetro. Existem dois métodos para a determinação da umidade correspondente à capacidade de campo de um solo: o método de campo e o método de laboratório. O método de campo consiste em construir um pequeno dique com altura em torno de 20 centímetros, circundando uma área de 3 por 3 metros. Deve-se demarcar uma sub-área central de 1 metro quadrado e proceder à saturação do solo, cobrindo em seguida com uma lona de polietileno para minimizar a perda por evaporação ou ganho por precipitações pluviométricas. Diariamente, após a saturação do solo, faz-se a retirada de amostras em 3 locais na sub-área central, em camadas de 10 centímetros, até a profundidade desejada. As amostras devem ser acondicionadas em recipientes próprios e devidamente identificados. Em seguida, estas devem ser levadas para o laboratório, colocadas em uma estufa por 24 horas na temperatura de 105 a 110 graus Celsius, para a determinação da umidade. Já o método prático é trabalhoso e demorado de ser executado. Por isso, a determinação da capacidade de campo usualmente é feita utilizando-se a curva de retenção de água, determinada em laboratório. Com a curva de retenção, você poderá também obter o ponto de murchamento, além de poder utilizá-la no manejo da irrigação. Ponto de murchamento, PM. Para cada tipo de solo existe o valor de umidade, a partir do qual as plantas não conseguem mais retirar água do solo em quantidade suficiente para manter as condições mínimas de sobrevivência. Este valor corresponde ao ponto de murchamento. Sua determinação no campo é também trabalhosa e demorada, sendo, portanto, mais comum a sua determinação em laboratório. O método prático consiste em cultivar girassóis em vasos fechados. As plantas são submetidas a estresse hídrico. Não são irrigadas por um longo período. Quando as folhas inferiores murcharem, as plantas são colocadas em câmara úmida e escura até que a turgidez seja
restabelecida para serem novamente expostas à luz. Este processo se repete até as folhas não recuperarem a turgidez. Quando isso acontece, determina-se a umidade do solo do vaso, a qual corresponderá à umidade do ponto de murchamento. A densidade aparente, DAP, também é um parâmetro que varia com o tipo de solo. Para determiná-la, você precisará utilizar um trato especial chamado UH-Land, que possui um cilíndro metálico externo interligado a um tubo de ferro. Dentro do cilindro existem anéis metálicos de volume conhecido. Existe ainda um batente metálico que é utilizado para cravar o cilindro no solo. O cilindro é cravado no solo na profundidade desejada, deixando o batente cair sobre a extremidade superior do tubo do amostrador. Depois, solta-se o cilindro externo e retiram-se os anéis contendo o material do solo. Utilizando-se uma lâmina cortante, por exemplo, uma faca, retira-se o excesso de solo do anel de amostragem nas suas faces superior e inferior. Este anel contendo a amostra de solo é então colocado dentro de uma lata de alumínio e levado ao laboratório, onde a lata é aberta e o conjunto é colocado na estufa para secar por 24 horas, a uma temperatura de aproximadamente 105 graus Celsius. Decorrido esse tempo, retira-se o conjunto da estufa, pesando-o em seguida, o solo seco é descartado e pesa-se novamente a lata com a tampa e o anel usado na amostragem. Pela diferença entre a primeira e a segunda pesagem, obtém-se o peso do solo seco. Como já explicado anteriormente, evapotranspiração é a perda combinada de água para a atmosfera em forma de vapor através dos processos de evaporação das superfícies e transpiração das plantas. O processo da evapotranspiração e de seus componentes ao longo do ciclo de uma cultura de arroz irrigada por aspersão e de uma irrigada por inundação é apresentado sob a forma de gráfico nas figuras 1 e 2, respectivamente. Verifica-se que a transpiração aumenta com o desenvolvimento da cultura, atingindo valores máximos na fase de floração, quando as plantas cobrem totalmente o solo. No caso do arroz irrigado por aspersão, a evapotranspiração apresenta comportamento semelhante, devido à transpiração ser seu componente mais importante, uma vez que a evaporação do solo diminui com o desenvolvimento da cultura. No caso do arroz irrigado por inundação, a evapotranspiração no início do ciclo da cultura é, na sua maior parte, composta de evaporação da superfície da água, que é bem maior do que a evaporação do solo. À medida que a cultura cresce, a evaporação decresce e aumenta a transpiração do dossel, havendo uma certa compensação, de maneira que a evapotranspiração do arroz irrigada por inundação independe praticamente da fase de desenvolvimento da cultura. Conceitos básicos. Evapotranspiração potencial. O total de água transferida para a atmosfera por evaporação e transpiração por unidade de tempo de uma superfície extensa e completamente coberta de vegetação de porte baixo e bem suprida de água. Evapotranspiração de referência. É a evapotranspiração ocorrente em uma superfície vegetada com grama batatais, bem provida de água, em fase de desenvolvimento ativo e com a bordadura adequada. Evapotranspiração máxima. Perda de água para a atmosfera por evaporação e transpiração de uma cultura em condições ótimas de densidade de plantas, fertilidade e disponibilidade de água no solo, com determinada bordadura e condições atmosféricas típicas em qualquer estágio de desenvolvimento. Evapotranspiração atual ou real. Perda de água para a atmosfera por evaporação e transpiração de uma cultura nas condições reais, existentes, de fatores atmosféricos e umidade do solo, em qualquer estágio de desenvolvimento. Por último, mas não menos importante, uso consultivo. A quantidade de água transpirada pelas plantas, mais a evaporada do solo e mais a retida nos tecidos vegetais. Como a água retida pela atividade metabólica dos vegetais é de ordem de 1% do total de água absorvida pela planta,
Considera-se na prática o uso consultivo igual à evapotranspiração. Fatores que influenciam a evapotranspiração. Evapotranspiração potencial. Em condições ótimas de disponibilidade de água no solo, a ETP seria apenas uma função das condições meteorológicas e do tipo de vegetação. A evapotranspiração é fundamentalmente um processo dependente da energia disponível para a mudança do estado físico da água, sendo a radiação solar, portanto, o fator climático mais importante. A energia pode ser suprida para a cultura pela radiação solar e pela energia advectiva. Em regiões úmidas, a radiação compreende a maior parte do calor suprido para as plantas, enquanto em climas áridos, o efeito da advecção tem maior influência. A temperatura do ar está estreitamente associada à radiação solar e, assim, também correlacionada positivamente com a evaporação. Um aumento na temperatura do ar influi favoravelmente na intensidade de evaporação, porque torna maior a quantidade de vapor d'água que pode estar presente no mesmo volume de ar ao se atingir o grau de saturação deste. Isso ocorre porque o fluxo de vapor de água para a atmosfera é diretamente proporcional ao déficit de saturação. Eu vou falar sobre os efeitos da irrigação nas plantas. A irrigação, a prática agrícola, é essencial que influencia diretamente o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Ao fornecer água de forma controlada, a irrigação ajuda a garantir que as plantas recebam a umidade necessárias para realizar processos vitais, como a fotossíntese e a transpiração. A água é um componente fundamental na composição das plantas, representando uma grande parte de sua estrutura. Os efeitos da irrigação nas plantas podem ser observados em vários aspectos. Em primeiro lugar, a irrigação adequada melhora o fornecimento de nutrientes do solo, pois a água ajuda a dissolver os nutrientes e facilita sua absorção pelas raízes. Isso resulta em um crescimento mais vigoroso e saudável das plantas. Além disso, a irrigação regular pode aumentar o rendimento das culturas, permitindo que os agricultores produzam mais alimentos em áreas que, de outra forma, seriam consideradas secas ou com solo infértil. O outro efeito importante da irrigação é a prevenção do estresse hídrico. Quando as plantas não recebem água suficiente, elas podem entrar em estado de estresse, levando a murchar, redução do crescimento e até mesmo a morte. A irrigação ajuda a manter um nível adequado de umidade no solo, evitando esses problemas e promovendo um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das plantas. No entanto, é crucial que a irrigação seja realizada de maneira equilibrada e sustentável. O excesso de água pode levar à saturação do solo, resultando em problemas como o apodrecimento das raízes e o desenvolvimento de doenças fúngicas. Além disso, práticas inadequadas de irrigação podem causar erosão do solo e perda de nutrientes importantes. Em resumo, os efeitos da irrigação nas plantas são amplos e significativos. A prática adequada não só otimiza o crescimento e a produtividade das culturas, mas também contribui para uma agricultura mais sustentável e eficiente. É fundamental que os agricultores adotem técnicas de irrigação que considerem as necessidades específicas das plantas e as características do solo para maximizar os benefícios dessa prática indispensável. Bom, eu vou falar sobre os métodos de irrigação. Irrigação superficial tem um baixo custo, é uma das formas mais econômicas de irrigação, tanto em termos de instalação quanto de operação. E a simplicidade, fácil de implementar e manter, especialmente em áreas agrícolas tradicionais, e a distribuição uniforme, quando bem manejada, pode proporcionar uma boa distribuição de água em solos homogêneos.
Irrigação subterrânea. Redução da evaporação. Como a água é aplicada diretamente no solo, há menos perda por evaporação. E o controle da umidade do solo mantém a umidade nas raízes, favorecendo o crescimento das plantas. E menos crescimento de ervas daninhas. Minimiza a umidade na superfície do solo, reduzindo o índice de ervas daninhas. Irrigação por aspersão. Cobertura ampla. Pode cobrir grandes áreas e adequada para diferentes tipos de culturas e terrenos. E tem uma flexibilidade ajustável para diferentes necessidades hídricas das plantas e as condições climáticas, e menos a erosão do solo. A aplicação suave da água ajuda a prevenir a erosão, que pode ocorrer com métodos mais agressivos. Bom, por último, a irrigação localizada. Eficiência hídrica. Proporciona água diretamente às raízes, reduzindo o desperdício e a necessidade total de água. E o controle é preciso. Permite ajustes à quantidade de água e nutrientes fornecidos, otimizando o crescimento das plantas. E minimiza doenças, ao manter superfícies no solo mais secas. Reduz o risco de doenças fúngicas que podem se desenvolver em ambientes úmidos.